Hello, English students. Welcome to your English class number 23, Intermediate Level. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula aqui com o slide número 2, Degrees of Certainty. Então, graus de certeza, Degrees of Certainty. Muito bem. We can show how certain we are about the future by using some of these expressions, ok? Então, a gente pode mostrar o quanto a gente está certo, seguro sobre o futuro, usando algumas palavras e expressões, tá? Então, a gente tem divididos aqui em quando você está muito seguro, né? Quando você tem muita certeza, quando você tem certeza, quando você tem mais ou menos certeza e quando você não tem certeza. Então, quais palavras a gente usa para poder indicar, né? Isso, que a gente tem certeza ou não. Então, vamos lá. Vamos começar com quando a gente tem muita certeza. When you're very sure. Okay? Então, a gente tem aqui o definitely. Então, quando a gente usa o definitely, né? Na primeira frase, ela vai estar em bold, né? Que é em negrito. Todas essas palavras que estão em negrito, elas indicam a certeza, né? Então, nessa daí, a primeira é o definitely. Então, people will definitely work from home more in the future. A outra é o definitely, só que negativo. Então, eu também posso ter uma certeza negativa, né? Essa certeza é robots definitely won't replace all human jobs. Definitely won't. She is certain to get that job. Então, certain também indica bastante certeza. Certain. She's certain to get that job. He's certain he'll get here on time. Então, outro certain, né? Tem certeza que vai chegar aqui a tempo. E tem outros dois que são muito parecidos, que é o there's no chance. Então, no chance and no way. Então, não tem chance, né? Então, não tem chance é uma certeza. De jeito nenhum, né? Mesma coisa que falar de jeito nenhum. Então, there's no chance we'll ever win the lottery. There's no chance we'll ever win the lottery. E o outro, there's no way, também, sem chance. There's no way my boss will give me the day off. Okay? Então, isso é para quando você tem muita certeza. Você vai usar o definitely, você vai usar o certain e você vai usar o no way e o no chance. Quando você tem certeza, você vai usar o really, né? Que você vai estar falando realmente. O pretty sure, né? Pretty sure. E o no doubt, ok? Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, Jenny will really enjoy this film. Jenny will really enjoy this film. Aqui do regret it, então esse verbo, o verbo arrepender-se, é que dá uma certeza, uma certa certeza. Então, eu tô falando assim, you won't regret it. Então, você não vai se arrepender. Então, é isso que tá indicando a certeza, mais o verbo, tá? Não uma outra palavra aleatória. O terceiro é o pretty sure. Então, tô bem certo, assim, tenho bastante certeza. I'm pretty sure you will do well in the interview. I'm pretty sure you do well in the interview. Aí o outro é uma pergunta com sure, né? Are you sure? Né? Você tem certeza, né? Eu tô perguntando se você está certo, né? Então, when you're sure. So, are you sure you won't be available? Né? Então, esse aí já é uma pergunta. Eu tô perguntando se você tem certeza, né? E o último é o no doubt. No doubt it was the best choice. No doubt. Sem dúvida, tá? Então, esse no doubt indica a certeza e ele significa sem dúvida. Seguindo em frente, let's go, slide number 3. Aí a gente vai para a parte onde a gente tá quase certo, não é certeza. Então, a gente vai usar o probably, o likely, o unlikely, there's a good chance, most likely. Okay? Então, nós vamos usar essas palavrinhas aqui para indicar que a gente tem mais ou menos certeza, não estamos tão certos assim. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é com probably, né? Probably é provavelmente. Então, se eu tô falando probably, já não é certeza, né? Então, provavelmente é quando você tá quase certo, você não tem tanta certeza.
O exemplo que nós temos aqui é We'll probably finish the project by tomorrow. We'll probably finish the project by tomorrow. O outro é The government is likely to have an agreement on that matter. Então, is likely indica que é provável, tá? Sempre antes do likely tem que ter um verbo to be, tanto do likely quanto do unlikely, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, the government is likely to have an agreement on that matter. Então, o governo provavelmente, tá? Então, esse likely seria provavelmente, enquanto o unlikely seria improvável, né? Não é provável que é o segundo exemplo. He's, né? Verbo to be também antes. He is ou he's unlikely to pass the exam. He's unlikely to pass that exam. Outro que a gente não tem certeza, mas a gente, né, fala assim, there's a good chance. Tem uma boa chance, né? Tem uma chance. There's a good chance that it will snow this week. Então, não é certeza, tá? É uma probabilidade também. There's a good chance. Tem uma boa chance. E I'll most likely get married after my 30s. I'll most likely get married after my 30s. Most likely seria muito provavelmente. Então, você acrescenta o most, né? E vai acrescentar a palavra muito. Então, muito provavelmente. Então, I most likely will get married after my 30s. Então, não é certeza, é uma probabilidade, né? E aqui tem a tradução, né? A gente falando que tem que usar o verbo to be antes do likely e antes do unlikely também. Então, o to be mais o likely significa provavelmente. O to be mais o unlikely significa improvável. E o doubt é dúvida, né? Então, muito bem. O doubt, ele nem tá aqui, né? Então, o doubt, ele tava no slide anterior. Então, mas só para vocês saberem aí que o doubt significa dúvida. E agora, por último, a gente tem when you're not sure, quando você não tem certeza. Quais as palavras que você usa? Então, você vai usar o might, que é provavelmente também, né? É um modal verb que indica probabilidade. There is a chance, há uma chance, né? Há uma chance. Quando você tá quase certo, há uma boa chance. Quando você não tá certo, você fala, tem uma chance. I think, né? Eu acho, né? Então, quando você fala I think, né? Eu acho que você não tem certeza mesmo. E o I'm not sure, né? Que já é o negativo do certeza. Eu não tenho certeza. I am not sure, tá? Ao contrário de português, que a gente fala tenho certeza, em inglês é eu estou certo, né? Então, é o verbo to be que a gente usa. Muito bem, vamos ler as frases aqui. A primeira, I might go to the party, but I'm not sure yet. A segunda, there is a chance that she will be back at work tomorrow. A terceira, there is a chance that he might come to visit us next week. A quarta, I think we might see more of these problems in the next few years. E a última, I'm not sure I'll be able to finish this pizza. I'm not sure. Então, não tenho certeza, ok? Então, vocês viram todas essas palavras que estão em negrito, são elas que estão indicando o grau de certeza que a gente está implementando na frase, tá imprimindo na frase, ok? Muito bem, let's go to the text. Slide number 4, we're gonna talk about pandemics. Alright, so let's read. A pandemic is an epidemic of an infectious disease that has spread across a large region, for instance, multiple continents or worldwide, affecting a substantial number of people. A widespread disease with a stable number of infected people is not a pandemic. A pandemic occurs on a scale that crosses international boundaries, usually affecting people on a worldwide scale. A disease or condition is not a pandemic, merely because it
it's widespread or kills many people. It must also be infectious. For instance, cancer is responsible for many deaths, but it's not considered a pandemic because the disease is neither infectious nor contagious. Throughout human history, there have been a number of pandemic diseases, such as smallpox and tuberculosis. The most fatal pandemic in recorded history was the Black Death, also known as the plague, which killed an estimated 75 to 200 million people in the 14th century. The term was not used for later pandemics, including the 1918 influenza pandemic, Spanish flu. Current pandemics include COVID-19, SARS-CoV-2, and HIV, AIDS. Alright, so this is a text. We're gonna talk about this text in class. Alright, about pandemics. Let's go to slide number 5, where we're gonna talk about doctor specialties, exams, and more. Então, aproveitando aqui que a gente estava falando num texto sobre doença, a gente vai falar um pouco sobre médicos, especialidades médicas, o que tem dentro de um hospital e coisas relacionadas à saúde, tá? E ao cuidado com a saúde. Então, vamos lá. A gente começa com as especialidades, né? Specialties. Nós temos cardiologist, surgeon, plastic surgeon, gynecologist, neurologist, obstetrician, ophthalmologist or eye doctor, orthopedist, pediatrician and therapist. As áreas do hospital são essas: hospital areas, nursery, clinic, ward, emergency room, ER, hospital room, operation room, OR. UTI is ICU, Intensive Care Unit. Okay? Então, UTI, que aqui significa unidade de tratamento intensivo, em inglês é unidade de cuidado intensivo, tá bom? Então, Intensive Care Unit. E mais, nós temos algumas outras coisas relacionadas com hospital e com saúde. Então, vamos lá. A gente tem ambulance, surgery, blood exam, blood pressure check, health insurance or medical insurance, natural birth, cesarean delivery, x-ray. Cesarean delivery, they usually say C-section. Então, em vez de ser cesarean delivery, eles falam C-section. I'll have a C-section. Ok? Terei um parto cesariana. Raio-x, x-ray, saúde, health, saudável, healthy, tomografia é scan e ultrassom é ultrasound, ok? Então, todos esses nomes aí vocês têm a tradução em português, então é só acompanhar mesmo a pronúncia. Perfeito, let's go to slide number 6. We have a dialogue. Scheduling an appointment with the doctor. Então, marcando uma consulta com um médico. Então, aqui a gente tem primeiro um diálogo entre o paciente e a assistente do médico, secretária, que marca a consulta, tá? Então, quais as palavras, como que a gente marca uma consulta em inglês? Então, vamos lá. I need to make an appointment to see the doctor. What seems to be the problem? I have a rash that I need a doctor to look at. Have you had a fever? No, it just itches a lot. I have openings on Tuesday or Wednesday. Which would be best for you? I need an appointment on Tuesday. Fine. I'm putting you for 9 on that day. Would you like to see Dr. Smith or Dr. Jones? I would like to see Dr. Jones. I can schedule with him with no problem. We look forward to seeing you. Então aqui foi uma conversa, né, bem rapidinha quando você liga para marcar
uma consulta médica. Very good. Agora, você já marcou a consulta e você vai encontrar o médico. Então, aqui é um diálogo entre paciente e médico. Vamos lá. Good morning, doctor. I'm here because I have a terrible stomachache. Good morning. Do you have any other symptoms? Yes, I feel sick. Do you mean you feel nauseous? Yes, I feel like vomiting. And right now I feel dizzy too. When did these symptoms start? This morning. Yesterday evening I ate something raw. All right. Please take off your clothes to the waist and lie down. And lie down there. Just tell me if it hurts when I do this. It doesn't hurt. Ouch, it hurts there. Okay, let's hope it's just indigestion. But we'll run some diagnostic tests to be sure. We'll run a blood test and we'll also need a urine sample. Can you give me something for the time being? Yes, I'll give you a prescription for indigestion tablets. All right, so that was the conversation between patient and doctor. E aqui, para finalizar, nós temos um vocabulário de doenças e sintomas, né? Então, a gente já aprendeu alguns, né? Quem fez o nível básico já viu algumas doenças mais comuns. E aqui a gente tem outras doenças. Então, vamos lá. A gente tem azia, que é heartburn. Catapora, chickenpox. Cólicas, cramps. Desmaiar, desmaio, é faint. Falta de ar, shortness of breath. Fatiga, fatigue. Ferida, wound. Gastrite, gastritis. Nariz entupido, stuffed nose. Nariz escorrendo, running nose. Perda de apetite, loss of the appetite. Perda de memória, loss of memory. Osso quebrado, broken bone. Sangramento, bleeding. Sarampo, measles. Tontura, dizziness. E torção é sprain. Alright, então aqui vários sintomas e doenças. E por último você tem um vocabulário que te ajuda a entender melhor o vídeo que vocês vão assistir, que também é uma consulta médica, tá? Então, a gente já assistiu um vídeo sobre consulta médica, só que essa vai ser diferente. A pessoa vai estar numa enfermaria, né? Não vai ser uma consulta, né? Vai ser um atendimento médico no hospital. Então, vai ser bem parecido, mas vão ter algumas outras palavras para vocês aprenderem, ok? Então, deem uma olhada nesse vocabulário, tá? Absorvam essas palavras novas e nós nos vemos na aula. Beijos e até!